Hoje no Pod na Record vamos falar de sucesso, mas também de paixão. A paixão pela culinária e pelo mundo do bacalhau. Chefe Júlio Fernandes, seja bem-vindo. Eu é que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui porque a Record, de certa maneira, já se tornou uma casa minha. Somos uma grande família, não é? É verdade. Chefe, é inegável que o chefe está no ramo certo de negócio hoje. Mas como é que a gastronomia entra no seu caminho? Pois, de facto, a pergunta é muito interessante na medida em que eu não comecei, digamos, como chefe. Eu comecei como um miúdo que vai à cozinha e que gosta de ver a sua tia a fazer comida. Eram outros tempos, tempos em que se dizia às crianças: sai daqui, isto não é para homens. Mas eu continuava a querer e as minhas pataniscas foram baseadas num prato que a minha tia fazia. O meu arroz doce era o arroz doce que a minha tia fazia e, portanto, fui seguindo, fui fazendo a escola, mau aluno, depois paguei mais tarde, porque tive que estudar à noite e licenciei-me muito mais tarde, já era casado, já tinha 2 filhos e, digamos, tive que procurar, digamos, para além daquilo que eu já fazia e era empregado de mesa, e então eu fui trabalhar para um grande restaurante. É verdade, mas é em 2010, então, que o chefe realiza um sonho, que é o de bacalhau. Estamos aqui falando desse que nós conhecemos por ter a tua cara, não é? De certa maneira, mas a minha cara foi criada através do meu filho Henrique. É que teve a ideia, ele trabalhava comigo, eu já tinha outros restaurantes, e ele teve a ideia de fazer um restaurante só de bacalhau. E foi ele que se lembrou de, ó pai, porque é que eu não hei de ter numa travessa 4 bacalhaus? E assim foi, nasceu o bacalhau que hoje existe no nosso cardápio. Bacalhau com natas, bacalhau à chefe Júlio, que eu entretanto mudei, era antes o bacalhau com broa, depois o bacalhau à Brás e o bacalhau à Lagareiro. Cada um deles é uma história. Portanto, nós se tivéssemos de fazer aqui um podcast sobre o bacalhau, a gente falaria nas características de cada um destes pratos. Mas isso foi muito bom porque isso é que nos trouxe os turistas. Porque esta conversa é como as cerejas, diz em Portugal, e a pouco essa conversa foi passando de pessoa para pessoa. E o boca a boca a gente sabe que é um ótimo marketing, não é? Mas teve um boca a boca especial, porque desde sempre os brasileiros foram os meus empregados preferenciais. E vocês sabem que têm um jeitinho muito simpático para falar com as pessoas. E esse jeitinho, aliando à qualidade da comida, porque não vale a pena ter jeitinho e depois a comida não prestar, não é? Aliando à qualidade das pessoas e da comida, trouxe o êxito que hoje tem. A verdade é que o bacalhau é quase um sinônimo de Portugal, né, chefe? Como é que é para você fazer parte, então, dessa história através da gastronomia? Eu trabalho muito a história do bacalhau. Eu gosto muito de saber, e sabem que há vários livros, e um deles, a história do bacalhau, eu fui comprá-lo no Brasil. É interessante estas coisas. Eu já vos tinha dito que vocês existem enquanto país brasileiro que nasceu, digamos, descoberto por portugueses, à conta do bacalhau. Estávamos a falar disso ainda há pouco, verdade. Não é? E qual é a minha tese? A minha tese é muito simples. Como o bacalhau foi descoberto pelos vikings e depois, na altura, nomeadamente os espanhóis, encontraram uma solução da seca do bacalhau, ele passou a ser a proteína, digamos, mais resistente a uma viagem de 6 meses, 7 meses, 8 meses, Muito por aí. longa. Muito longa. E então, se não tivesse havido essa alimentação, se calhar os barcos não tinham chegado ao Brasil em 1500, Pedro Álvares Cabral. Porque eu também estudo história e gosto muito da história do bacalhau e da história do Brasil. Mas, chefe, estamos a falar de alguns portugueses, então, que foram para o Brasil. Mas quando é que você, este português que eu tenho aqui na minha frente, se apaixona por esse país também? Porque quem te conhece sabe, a bandeira do Brasil está aí no seu fato também. Quando é que a tua história também se cruza com a desse país que o chefe tanto trabalha? Estas coisas, digamos, vão acontecendo. E um determinado dia eu tenho um convite
para ir a Fortaleza. Convite dos amigos que me convidaram e que me apresentaram um tema que era fazer 2 ou 3 pratos de bacalhau numa grande organização que ia acontecer em Fortaleza. E aconteceu que alguém viu aquele trabalho e depois convidou-me mais 1 ou 2 vezes, uma vez para ir ao Rio de Janeiro, outra vez para ir a Curitiba, outra vez, digamos, é o aproveitar. Nós levamos os olhinhos, podemos também ver. E eu aproveitei até que um dia São Paulo chamou-me. Portanto, o mercado no Brasil é, digamos, uma coisa grandiosa, onde nós nos sentimos muito pequeninos. E onde o chefe tem se destacado. Olha, eu vou dizer uma coisa que costumo dizer a quem trabalha comigo. Vocês são muito generosos, porque as coisas acontecem normalmente, mas eu tenho muita sorte, eu acredito muito em Deus, eu sei que há sempre aquela grande imagem do retorno. E, portanto, se nós fazemos, quem lá está em cima há de trazer-nos a compensação. Mas eu não trabalho para a compensação. Eu trabalho para ser feliz. Mas estamos aqui também para falar de empreendedorismo e o chefe falou agora da sua equipe. É exatamente isso que eu acho que a gente tem que falar agora. Como é que é gerir uma equipe tão grande, de um restaurante que está sempre movimentado, chefe? É uma boa pergunta, mas se me permite, eu vou aproveitar essa sua pergunta para fazer uma homenagem a todos os que trabalham comigo. Eu sou o chefe Júlio, conhecido aqui, ali e acolá, mas eu não seria nunca tão conhecido se não fossem eles. Até aqueles que brincam comigo, porque eu tenho, digamos, algumas coisas que faço no restaurante através, digamos, de um jovem cabo-verdiano, que é o Tiaguinho, e que faz comigo muitas brincadeiras, tais como eu pedir para me traz o pato, e ele trazer um pato debaixo do braço, e eu disse, não é esse pato, é arroz de pato e coisa. São várias, e hoje nós já temos dificuldade para escolher o que é que podemos fazer. E vamos fazer, continuar a fazer sempre. Mas os brasileiros, desde sempre, trouxeram uma alegria, e eu tenho de destacar o meu gerente, que trabalha comigo há 22 anos, o Charles. O Charles, exatamente, é de Maringá. Depois temos, digamos, aquela pessoa que, com um sorriso fantástico, recebe todos os meus clientes, e principalmente os brasileiros, os bebés e os cães. São todos bem-vindos no restaurante. A nossa Mariusa, que passeou durante muitos anos cães em Nova Iorque, e que continua quando vê um cãozinho a ir como se vai buscar água gelada para ele, porque querem água fresquinha, etc. As crianças, que ela os recebe como ai, como está tão bonita. Tudo isto é um conjunto. E os meus empregados, às vezes, entram e de repente a gente sente que eles não fazem parte da família e temos que lhes dizer que não servem. É raro, mas às vezes acontece. Porquê? Porque eles vão enquadrar uma equipa que está preparada para ter no horizonte um único objetivo: o cliente. Mas, chefe, são aquelas pessoas que o chefe citou a quem você dedica o teu sucesso? Sim, o meu sucesso é exatamente dedicado a três pessoas. À minha família, naturalmente, depois aos meus clientes, que são eles a razão de ser. Eu pergunto muito aos novatos, então, estás a gostar de cá estar? Então, quem é o teu patrão? É o chefe. Não, meu querido, eu aqui não mando nada. O teu patrão são os meus clientes. São esses que nós temos que dar atenção, mesmo quando eles são chatos, e às vezes há alguns chatos. Mas pronto, olha, os nossos queridos compatriotas do Brasil entram no restaurante e há duas coisas: tem azeite
Wi-Fi. Tudo bem, ok. Mas eu senti isso quando estou no Brasil. Eu também ando sempre à procura do Wi-Fi lá. Internet. É normal. Chefe, a gente está falando também do chefe, mas nós temos um Júlio que também é professor, um Júlio que também é vice-presidente da Aresp. Quais as características que te unem nesse profissional, chefe? Bom, as características têm a ver um bocadinho com o voluntarismo das coisas e com a experiência de muitos anos. Eu gostava aqui de lhe lembrar que talvez a coisa que eu mais gosto de fazer é sentir que estou a ser útil por alguma razão. Foi assim durante a pandemia. Nós rapidamente transformámos o nosso restaurante, porque não podia estar aberto, numa circunstância de levar comida à casa das pessoas. Porque me dá muito prazer, porque eu sei que estou a ajudar pessoas na realidade. Chefe, falamos do passado, falamos do presente e o futuro. O que é que o chefe espera ainda da carreira? Olha, o futuro é difícil. Não porque nós tenhamos ideias de não continuar como estamos, mas porque não sabemos o que vem lá. Cada vez mais nós vemos problemas de guerras e estamos a ver uma coisa que não gostamos, porque nós trabalhamos muito com a imigração. E estamos a perceber que as pessoas não estão a ser, algumas pessoas, alguns partidos, não estão a perceber o problema. Eu tenho 7 portugueses na minha equipa, em 52. Se não fossem os imigrantes, o restaurante de bacalhau não existia. Portanto, nós temos que falar, quando falamos de imigrantes, temos que falar com muito respeito, temos que encontrar, através do governo, soluções, nomeadamente para os receber condignamente, porque essas pessoas é que estão a garantir neste momento o futuro dos nossos filhos, que hão de ser trabalhadores e hão de um dia ter necessidade de ter as suas reformas. Chefe, eu não ia perder a oportunidade de estar aqui com um grande nome da gastronomia portuguesa, então agora é hora da dica do chefe. Uma dica é: façam um bacalhau muito simples, que é o bacalhau à Brás, que as crianças gostam muito. É batata palha misturada com cebola, bacalhau, não se esqueçam de pôr o bacalhau, e depois ovos mexidos, mexem tudo e temos um bacalhau à Brás fantástico. Agora é o momento de a gente celebrar uma grande história. Qual é um momento de conquista que o chefe tem sempre na sua memória? Eu podia aproveitar aqui a televisão e dizer que é a descoberta do Brasil em 1500, mas a grande conquista é sem dúvida a primeira vez que eu entrei no de bacalhau. Foi a primeira vez em que eu senti que tinha uma coisa minha e isso era muito importante. O chefe tem muitas histórias, mas há alguma história caricata que queira partilhar conosco nesses anos de carreira? A história caricata nasce antes de eu estar na restauração. Foi o facto de estar num restaurante caseiro em Belém e terem-me emprestado uma farda de paraquedista para entrar dentro do Palácio de Belém sem que tivesse qualquer tipo de problema, porque estávamos em 1975, na Revolução, e isso é de facto uma coisa caricata. Chefe, trabalhar sozinho ou em equipa? Sempre em equipa. Liderar ou delegar? As duas coisas. Temos que liderar e saber delegar. Lucro rápido ou crescimento duradouro? É claro, crescimento duradouro. Arriscar ou planear? As duas coisas fazem parte. Planear sempre, mas com algum risco. Ter uma rotina fixa ou um horário mais flexível? Há rotinas que nós somos obrigados a ter, mas hoje em dia, no meu tempo, já tenho uma flexibilidade muito grande. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu é que só tenho que agradecer. Eu gosto muito da vossa televisão, porque a Record tem estado sempre, digamos, quando é preciso divulgar alguma coisa, está sempre na primeira linha e eu estou sempre disponível para aquilo que vocês precisarem. Estamos sempre aqui. Muito obrigada, chefe.